Doutor, eu estou gravando essa aula, que é um case prático de como funciona um planejamento financeiro do antes e depois, para que vocês possam tangibilizar um pouco do que a gente vem conversando ali no Instagram, do que eu venho postando. Então aqui a gente vai pegar um case real, com os números, como que a gente transformou e priorizou as escolhas de uma cliente para trazer mais tranquilidade, pensando na gestão de risco, pensando na integralização do patrimônio como um todo, para ajudar a alcançar os objetivos. Tá? Vai ser uma aula bem rápida, uma aula prática, com todos os números. Óbvio que eu não vou conseguir passar aqui por todas as soluções, que o diagnóstico ele acaba levando bastante tempo, mas você vai conseguir compreender todo o contexto. Tá bom? Então, sem demorar muito mais, vamos direto ao ponto. Começar pela aula. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o cenário atual, depois um pouquinho rapidamente de quem somos, e a gente já entra no caso. O dinheiro, a parte financeira, ela acaba atingindo todas as áreas da sua vida. E aí, peguei aqui algumas manchetes de o dinheiro é o segundo maior motivo de separação no mundo. O endividamento causa recorde e atinge 75% das famílias. Causa estresse em 60% dos lares brasileiros. Então, imagina que você está estressado por condições financeiras, e aqui não importa se você tem quanto você ganha ou como está a sua situação atual. Porque se você estiver estressado por qualquer motivo financeiro, você acaba descontando o seu filho, você acaba ficando mais impaciente com sua esposa, ou o contrário também. Sua esposa ela pode não sentir segurança, ela pode estar insegura com relação ao futuro financeiro, por exemplo, não ter muita liquidez. Pode estar ganhando 200 mil por mês, porém, se não tiver liquidez, qualquer tropeço faz com que tudo desande. Então, esse constante estado de vigilante acaba atrapalhando e impactando todas as áreas da sua vida. E é impressionante o quanto isso é verdadeiro no nosso dia a dia, quando eu estou atendendo outros médicos, outras famílias que não conversam sobre dinheiro, que não têm ali uma integralização dos objetivos, da vida e de todo o patrimônio. Tá? E quem sou eu? Meu nome é João Vitor, eu sou sócio do escritório de investimento que tem mais de 13 anos de estrada. Temos 1,2 bilhões de reais em custódia e assessoria hoje e atendemos mais de 1.100 clientes. Então o nosso trabalho ele vai muito além das planilhas financeiras, dos números. A gente tenta realmente compreender os clientes, entender que pessoas não são números, não são planilhas financeiras, as pessoas têm emoções. Então, a gente trata aqui o planejamento financeiro como as finanças comportamentais, onde as finanças modernas acreditam que as pessoas têm decisões racionais, um autocontrole perfeito, e não é influenciado por vieses cognitivos, não são aversos ao arrependimento. E nas finanças comportamentais, nós tratamos pessoas como pessoas comuns, pessoas que têm falhas, têm o autocontrole limitado, é influenciado por vieses cognitivos, a sua história, as suas crenças, tudo isso influencia como você lida com dinheiro. E vocês, todos nós temos perfis variados e podemos nos arrepender. Então, nós tratamos aqui a parte de finanças realmente de uma forma muito personalizada e humana. Pessoas, como eu disse, não são números, elas têm emoções, elas têm um perfil, têm prioridades. E agora eu vou entrar no case, quero mostrar para vocês aqui o caso de um médico de 40 anos. Vou colocar aqui do meu lado. Esse é um caso de um médico, 40 anos, ele é casado, tá? Tem 2 filhos. Uma filha tem 7 anos e ele tem um filho de 3 anos. Quais eram as preocupações deles? A gente gosta de anotar aqui, tá? Obviamente eu mudei os nomes e deixei tudo como filho, etc, para manter o sigilo. Mas a gente entra primeiro, o que a gente gosta de falar no planejamento financeiro, a parte mais importante é justamente a conversa que se precede ao planejamento. Então aqui eu vou tentar dar um zoom para ficar maior. Então a gente entra primeiro entendendo a descrição da pessoa, conversando realmente, perguntando como que ele lidou com dinheiro, se ele veio de uma família mais abastada, de uma família sem condições. Tudo isso influencia muito como você toma as suas decisões
no futuro. Influencia se você está gastando com medo, ou se você gasta com preocupação, ou se você gasta em excesso, né? Todo mundo tem uma história e um jeito de lidar com o dinheiro. Então aqui a gente põe a descrição geral do cliente. Nós utilizamos ferramentas externas para nos auxiliar nessa leitura do perfil. Então não é somente conversas, a gente tem ferramentas externas, tá? E esse marido, no caso, ele é um pensador reflexivo, ele é muito sério, focado e analítico. Ele adora fazer viagens, gosta muito de andar de mountain bike e gosta de levar também a esposa para viajar de moto e viajar para o exterior. Tá? O estilo de comunicação dele, ideal é incentivar pensamentos fora da caixa, estimular a investigação de ideias, explicar a lógica. Então aqui a gente vai entendendo ao nível de detalhe que aquele cliente gosta de se comunicar. Tem gente que quer saber mais detalhes, tem gente que gosta de saber menos. E a gente vai adequando a nossa esteira, nossa régua de relacionamento com o cliente de acordo com o que ele gosta. Tem pessoas que querem receber ali o WhatsApp que a gente enviou a ordem ou planejamento e não quer ficar sabendo do detalhe. Mas tem gente que gosta de saber do detalhe. Como ele se relaciona com o dinheiro, né? O marido, por exemplo, ele apresenta alta propensão a correr riscos pelo perfil dele e o que pode ser prejudicial, levando-o a assumir riscos desnecessários. Né? Se você tem um planejamento financeiro onde você consegue buscar com uma carteira mais conservadora os seus objetivos, para que você vai tomar grandes riscos? Esse perfil muitas vezes acaba na liberdade financeira fazendo besteira ali com o dinheiro, comprando às vezes algo que não precisava, tomando risco que não precisava. Então é algo que a gente leva em consideração na hora de fazer o planejamento. O casal, esse caso sempre demonstrou preocupação com o dinheiro, eles têm o hábito de poupar desde cedo. No entanto, eles têm muitas incertezas. Será que estamos guardando o suficiente para manter o padrão de vida quando a gente se aposentar? A faculdade dos filhos, eles vão conseguir ter o dinheiro separado para a faculdade dos filhos? Caso algo aconteça com o marido, como ficaria a família? Eles tinham essas dúvidas, se eles estavam realmente protegidos nesses casos. E a esposa possuíam eles tinham um diálogo muito aberto, né? Ambos tinham um diálogo ali sobre o dinheiro, a gente fez a reunião em casal e é muito bom isso porque eles ficam bem alinhados nas decisões financeiras. Quais eram as dores? Então, a incerteza sobre o valor acumulado, se daria para viver de renda e qual seria o nível de gasto saudável acima da inflação para que eles não perdessem poder de compra ou diminuíssem o padrão de vida. Separar recursos para a faculdade dos filhos e também talvez um possível intercâmbio. E além disso, havia dúvidas com relação à previdência da esposa, se ela estava correta, se eles deveriam continuar aportando, os fundos que estavam dentro dessa previdência estava adequado aos objetivos deles. Então eles tinham muita dúvida com relação aos investimentos, tinham dúvida com relação ao crédito privado que estava na carteira, os investimentos estavam muito soltos. Eles usavam 3 instituições, a XP, o BTG, tinham ali a Previdência no Bradesco. Não estava com o patrimônio, não tinha uma alocação objetivo, eles não estavam com o patrimônio, não conseguiam acompanhar o risco da concentração em certos ativos. Então, realmente, eles estavam ouvindo um assessor da XP, um assessor do BTG e tomando decisões próprias na Previdência do Bradesco, que fizeram lá há alguns anos. Então, realmente estava sem uma direção esse patrimônio. Vou voltar para cá só um minuto. E os objetivos dele, justamente, aqui, os objetivos e preocupações, era manter o padrão de vida, separar em torno de R$500 mil para cada filho, para a faculdade, garantir que eles possam viajar, né, que a família esteja protegida e amparada em caso de imprevisto, que eles tenham aqui liberdade para viajar 2 vezes ao ano, gastando em torno de R$60 mil, é o que eles me pediram isso na primeira vez. E querem apoio para tomar as decisões dos investimentos. Alguém que eles consigam confiar, né? E eles querem também, tem bastante medo, assim, preocupação com o Brasil, né? Com o cenário político e econômico. Na parte financeira das alocações, eles tinham um total de 1.240.000, tem total de 1.240.000.
Os investimentos na XP, eu não coloquei detalhado aqui, eu coloquei o resumo, mas a gente detalha, né, para ver a parte dos investimentos, os investimentos do BTG e a previdência do Bradesco. Tem a casa própria, uma casa no valor de 2 milhões e 200 e o apartamento na praia no valor de 1 milhão e 300. Aqui a gente entra na projeção das metas dele. O que é essa projeção patrimonial que eu estou mostrando? Aqui na parte inferior, nesse eixo X, a gente tem a idade. Eles têm ali 40 anos e vai até os 100 anos. E no lado esquerdo, aqui no eixo Y, é o patrimônio acumulado. Esse laranja mais escuro é o patrimônio imobilizado e o laranjinha é o patrimônio financeiro. E aqui nós temos as etapas da vida. E esse é o cenário atual que eles gostariam. Ele ganha 35 mil, tá? Ele é um pediatra, tira 35 mil por mês. E ela, 20 mil por mês. O custo de vida deles é de 25 mil para os dois, mais 5 mil reais para cada filho. Tá? O filho 1 e a filha. Totalizando ali uns 35 mil reais por mês de gasto. E eles querem a liberdade financeira aos 65 anos. Vou tirar um pouco. Eles querem a liberdade financeira aos 65 anos e uma renda de 30 mil reais acima da inflação, tá? É muito importante lembrar disso. 30 mil reais no valor de hoje vão ser corrigidos lá na frente, daqui 25 anos. Estou falando de 40, 50, 60 mil reais, tá? Então esse valor é corrigido acima da inflação no acompanhamento. E aí, o que acontece? O que esse gráfico nos mostra? Esse gráfico está mostrando que eles acumulando o patrimônio, colocando os filhos na faculdade, ali aos 18 anos, tanto o filho quanto a filha. Quando chegar aos 65 anos, que é o início da aposentadoria, eles começariam a consumir parte do seu patrimônio, mais o rendimento dos investimentos. E quando eles chegassem perto ali dos 93 anos de idade, teria acabado o patrimônio. Eles não teriam. Ou seja, nesse cenário que eles gostariam, eles não vão conseguir alcançar todos os seus objetivos. E aqui que eu trago um pouco da reflexão, né, do que o nosso escritório gosta de trabalhar, trazendo cenários. Aqui a pergunta que nós fazemos para eles é: não existe uma fórmula pronta. Tem pessoas que podem querer se aposentar aos 65, aos 70, aos 60. A renda varia. Então aqui, o que eu trouxe para eles? A gente trouxe um cenário que nesse momento ele não está fechando a conta. O patrimônio precisa chegar ali até os 100 anos. E aí eu perguntei para eles o que eles gostariam de rever, que eles pudessem trabalhar nesse momento para que alcance esses objetivos. E aí a gente começou a discutir possíveis cenários. Eles falaram: João, pode ser que daqui 25 anos, então, a gente venda o nosso apartamento da praia. Será que se a gente vender o apartamento da praia, daria certo? Aí eu coloquei, mas importante também, antes de, dentro dos objetivos deles, eles tinham o objetivo de comprar uma casa própria no valor de 3 milhões e meio em 2030. Então eles venderiam a casa atual para ir para uma casa maior, num condomínio, no valor de 3 milhões e meio. Tá? Esse também está dentro dos objetivos. E aí, voltando aqui, a gente fez a simulação da venda do apartamento da praia em 2050 para ver o que aconteceria nesse cenário. E aumentaria um pouco, porém, mesmo assim, ainda não alcançaria totalmente a liberdade financeira. E aqui o importante do cenário que eu gosto de falar é o seguinte: uma coisa é você pensar no futuro em vender o apartamento na praia, a outra coisa é vender o apartamento na praia. Eu tenho muitos clientes que acabam vendo o patrimônio diminuir e a gente menospreza o poder psicológico que tem na pessoa diminuir padrão de vida, vender imóveis, ter que tomar decisões que reduzam ali, realmente reduzam o seu padrão de vida. Isso faz muito mal.
eu vejo as pessoas com medo de gastar, eu vejo as pessoas que já estão aposentadas muito receosas quando isso acontece. Então, existe um fator psicológico que a gente tem que levar em consideração no planejamento e muitas vezes a pessoa não consegue imaginar hoje, aos 40 anos, como vai ser aos 65 parar de trabalhar, não conseguir muitas vezes voltar para o mercado, às vezes é um cirurgião plástico, às vezes depende de um trabalho que realmente não dá para fazer aos 65, 70 anos. Então, não podemos menosprezar os reflexos das decisões que nós tomamos hoje. E aí, eu falei as duas opções, né? Aqui a gente pode modificar algumas coisas. Nós poderíamos modificar a idade, que eles vão alcançar a liberdade financeira. Nós podemos modificar a renda na aposentadoria ou quanto a gente guarda nesse momento. Tá? Então aqui, nesse cenário, a gente viu que não estava fechando e depois de discutir e rever muitos cenários, a gente chegou nesse planejamento. E o que nós alteramos? O que eles alteraram para essa conta chegar até o final? Primeira coisa, eles vão reduzir o custo em apenas R$2.000 por mês. Eles reviram as contas e viram que daria para reduzir esses R$2.000 sem comprometer a saúde financeira deles. Eles passariam agora a aportar R$184.000 no ano e antes R$140.000. Então a gente tirou esses R$2.000 aqui por mês, tá? Para justamente aumentar o aporte. Aqui, quando a gente faz só uma informação, né? Quando nós fazemos esse cenário, ele considera o ano, tá? Então nem sempre todas as contas aqui vão bater por conta justamente da tabela que a gente usa. Só um disclaimer. Então, eles reduziram aqui o custo de vida em R$2.000. Eles não queriam mexer na renda da aposentadoria. O padrão de vida que eles gostariam de levar com as viagens, etc., era de R$30.000. E aumentamos em 2 anos a liberdade financeira. Além disso, nós diminuímos o valor da casa nova. Em vez de comprar uma casa de 3,5 milhões, colocamos uma casa de 3 milhões. E aqui as viagens antes... As viagens que eles fazem 2 vezes ao ano e gastam ali em torno de 60 mil, então a gente coloca 50 mil a mais do que o gasto mensal deles, né? Então eles gastam em torno de 60 mil, a gente baixou para, também não muita diferença, para gastar 40 mil, né? 50 mil mais ou menos em cada viagem semestral, até os 80 anos de idade. E aí a gente conseguiu chegar ali a um planejamento que a gente fala que fecha, né? Um planejamento que no longo prazo ele funciona e eles alcançariam a liberdade financeira ali próximo aos 67 anos. E aqui a liberdade é poder escolher trabalhar ou não. Eles podem continuar, mas aí não é mais por obrigação e sim por opção se eles quisessem trabalhar. E o outro ponto importante é que caso o marido viesse a faltar, o patrimônio ele seria consumido de uma forma muito rápida. E nós não tínhamos uma ferramenta de proteção contra isso, não estava dimensionada. E quando eu trouxe esse questionamento, essa pergunta fez exatamente essa pergunta. Falou, olha, se algo acontecesse com você, como ficaria a sua família? Sua esposa, seu filho e sua filha? Essa foi a pergunta. E se vocês não têm uma ferramenta de sucesso, uma ferramenta de proteção, faz toda a diferença para uma família acabar passando ali por necessidades financeiras ou tendo uma dilapidação muito rápida e grande do patrimônio. Aqui a gente imagina que teria que vender a casa, até os filhos crescerem, fazerem 18 anos ou 25 para poder trabalhar. Então a gente dimensionou um seguro de acordo com a necessidade deles, isso é muito variável, por isso que não dá para vender um produto solto, não dá para vender um seguro por vender. Qual é a necessidade? Qual é o padrão de vida? O que nós precisamos contemplar? Invalidez, seguro de vida mesmo? Então, tudo isso a gente personalizou para trazer ali segurança para o casal. Então, dimensionamos o seguro, trouxe segurança nessa área. Pensamos ali na sucessão também, no futuro, falamos um pouco sobre a previdência, o fundo que eles estavam aportando, se estava com taxa de pagamento, quais eram as taxas. Então, todo esse planejamento que nós fizemos não mudou
padrão de vida deles, eles não vão precisar vender a casa da praia no futuro e vão conseguir ter a liberdade financeira com R$ 30.000 por mês, que é o objetivo deles ali aos 67 anos, mais ou menos. Eu gosto de falar muito que o planejamento ele não é feito para ser escrito em pedras, ele é dinâmico, ele muda ao longo do tempo. Mas as conversas que nós tivemos, elas os serviram para refletir sobre decisões, porque se eles compram uma casa de 3,5 milhões, 4 milhões, isso prejudicaria muito o futuro deles, ali na parte de liberdade financeira, e eles podem tomar uma decisão mais conscientes. Eles sabem quanto eles podem gastar na viagem, eles sabem quanto a faculdade do filho está separada, eles sabem a meta de curto prazo, de quanto que eles precisam acumular nos próximos 12 meses. Eles sabem que tem um seguro que serve para a proteção da família. Eles não estavam com a liquidez e reserva de emergência adequada para a necessidade deles. Então tinha uma série de fatores que a gente foi ajustando e em torno de 90 dias a gente juntou todo o patrimônio numa conta só. Fizemos ali a alocação estratégica, trouxemos uma carteira com os objetivos deles, com o perfil deles. E tudo isso foi a terceira, quarta etapa. O mais importante foram as conversas que nós tivemos. A gente conseguiu descobrir muitas coisas, como era a infância dela com a infância dele, como ele se relacionava com o dinheiro, como ela se relacionava com o dinheiro. Existiam diferenças fundamentais que eles não conversavam entre eles e a hora que eles fizeram um teste para ver o seu perfil, eles começaram a compreender mais a visão do outro, porque as pessoas têm visão diferente sobre dinheiro. E para nós, o dinheiro ele é só um meio, não um fim, para que você tenha o seu estilo de vida. Se você quer agora um planejamento, você quer fazer o seu perfil, a sua metodologia, o seu planejamento, entre em contato conosco, nos mande ali uma mensagem e a gente vai conversar com você e fazer esse atendimento personalizado, entender as suas necessidades e o que você precisa. Tá bom? Muito obrigado. Então esse foi o case de hoje. Espero que tenham gostado.